paz do Senhor Jesus, amém? Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Edivanda Araújo, né? Seja bem-vindo mais um canal aqui, Café com Bíblia. Se você ainda não ativou o sininho, ativa o sininho, compartilha, deixa o like, amém? Vamos ajudar o canal. Nesta manhã, hoje, vamos estar falando sobre a mulher adúltera. No livro de João, capítulo 8, vai nos dizer sobre esta mulher que foi pega em adultério. E quando Jesus ensinava ali na sinagoga, os fariseus e os escribas levaram aquela mulher até Jesus e dizendo: mestre, essa mulher foi apanhada em seu ato, adulterando. E na lei de Moisés, essa tal tem que ser apedrejada. E o que o Senhor diz? Jesus, ele não disse nada. Jesus, ele abaixou, escreveu na terra com o seu dedo. Aleluia, glória exaltada ao nome do Senhor. E aqueles fariseus continuaram perguntando. Jesus se levantou e disse: quem entre vós que não tem pecado que atire a primeira pedra? E Jesus tornou a baixar, escrevendo novamente no chão. Então eles saíram um por um. Então Jesus, quando olhou, viu que só estava ele e aquela mulher. Então Jesus se levantou e disse: mulher, cadê teus acusadores? Nenhum te condenou? E a mulher disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: pois é, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Nós vemos que Jesus teve misericórdia por essa mulher. Enquanto aqueles fariseus queriam acusar aquela mulher de adultério, que na lei de Moisés tinha que morrer apedrejado, porque adultério é um pecado, e aqueles fariseus levaram aquela mulher até Jesus. Mas sabendo que Jesus, ele disse que ele não veio para os sãos, mas sim para o doente. Ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores, para o arrependimento. E Jesus, a quem sua palavra, ele nos mostra a misericórdia que ele teve por aquela mulher. Aleluia, essa palavra faz com que nós refletimos dentro de nós. Antes de nós querermos condenar alguém, nós temos que olhar para dentro de nós se realmente nós também não erramos, se nós não falhamos e pecamos. Nós vemos que ali, o único justo que tinha no meio daquelas pessoas, o único era Jesus. Jesus fala: quem dentre vós que não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus, ele não tinha pecado e ele não atirou a pedra. Se Jesus não condena, se Jesus não julga, quem somos nós para querer julgar e querer condenar? Jesus nos ensina a nós não condenar o nosso próximo. Jesus fala nessa palavra que antes de nós tirar a trave do olho do nosso irmão, nós temos que tirar do nosso olho. Aqueles fariseus, aleluia, aqueles mestres da lei, eles não praticavam a palavra. Eles também tinham pecados. Mas eles fizeram isso para quê? Para tentar condenar a Jesus. Ele não só estava condenando aquela mulher, mas procurando algo para condenar Jesus, para que Jesus fosse morto. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele mostra uma grande misericórdia. E Jesus, em sua palavra, ele diz que misericórdia ele quer e não sacrifício. E aqueles fariseus, né, faziam sacrifícios religiosos, mas não tinham misericórdia pelo próximo. Aleluia. Eles se achavam santos e perfeitos. Jesus não veio para os que se acham perfeitos. Ele veio para aqueles que são falhos, aqueles que são pecadores, aqueles que se sentem incapazes. Jesus veio para esses. Então, Jesus, ele mostra o grande amor e a misericórdia. Então, Jesus, ele não nos condena. Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. Aleluia. E vemos que Jesus não condenou esta mulher, porque ele ofereceu a salvação para ela. Assim como ele ofereceu a salvação para aquela mulher samaritana quando estava naquele poço. Nós sabemos que o samaritano não se dava bem com os judeus. E Jesus precisava estar em Samaria, porque a salvação precisava chegar até aquela mulher. Jesus disse: eu preciso estar em Samaria. E ele foi até Samaria, chegando lá, encontrou aquela mulher na beira do poço. E Jesus ofereceu a água viva para aquela mulher. Aleluia. Jesus disse para ela: vai chamar teu marido. Ela: eu não tenho marido. Tu disseste bem que não tem marido, porque este agora que tu tem não é teu. E aquela mulher viu que Jesus era um profeta.
E aquela mulher saiu anunciando que tinha um profeta no meio deles. E todos aqueles samaritanos creram em Jesus. Jesus fez com que a salvação chegasse para o samaritano, mostrando que a sua morte na cruz não só foi para os judeus, mas sim para todos. Ele veio para salvar todos, morreu por todos. Aleluia. E ele fez isso por um ato de misericórdia e por amor a nós. Mesmo nós sendo falhos e pecadores, Jesus morreu na cruz para salvar a mim e a você. Então, o nosso acusador hoje é Satanás. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar do pecado. Aleluia. Muitas das vezes as pessoas querem julgar o outro irmão porque caiu. Não dá a mão para levantar, mas só quer julgar, acusar. Tá vendo? Olha lá, o fulano caiu, tá fazendo isso e aquilo. Mas por que não dá a mão para levantar, para ajudar o irmão? Sabendo que nem Jesus acusa, nem Jesus julga e quer julgar ali o irmão? Não julgueis para que não sejam julgados. Jesus, ele nos ensina para que a gente não venha julgar, para que nós não venhamos ser julgados. Porque uma hora podemos cair no mesmo erro daquele irmão. E agora? Então nós temos que ter cuidado para não querer julgar, para não querer condenar. Se aquele irmão está fazendo aquilo, deixa. Orar para que Deus traz a salvação novamente para a vida dele, para que ele venha se arrepender e voltar para Cristo. Porque ali vai ser entre ele e Deus. Mas nós não temos que julgar. Nós não podemos querer ser juiz aqui na terra. Nós já temos um juiz. E nós um dia estaremos diante dele, prestaremos conta de tudo que nós fizermos aqui na terra. E Jesus, ele nos ensina a ser misericordioso. Aleluia. Nós não podemos querer apedrejar o nosso irmão porque ele errou, pecou. Não, mas sim levar uma palavra de conforto, estender a mão e ser misericordioso, assim como Cristo ele fez. Não podemos querer condenar o irmão porque ele fez isso e aquilo, mas nós temos que estender a mão. Jesus, ele ama todos. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Jesus, ele veio para salvar. Jesus veio para esses que se sentem incapazes, aqueles, aleluia, que estão presos no pecado. Jesus veio para libertar. Então nós não podemos querer acusar. Antes de nós querermos julgarmos, antes de nós querer acusar, temos que olhar para dentro de nós. Olhar se também nós não erramos, também não falhamos. Assim como nós necessitamos de misericórdia, o irmão também necessita de misericórdia. Assim como nós queremos ser perdoado, o nosso irmão também, aleluia, ele merece ser perdoado. Então nós não podemos querer olhar somente, aleluia, para o erro do irmão e esquecer de nós. Essa palavra também faz com que a gente faça um autoexame em nossas vidas. Antes de nós querermos julgar, temos que olhar para nós. Jesus procurou. Aleluia. Quem aqui dentre vós não tem pecado, tira a primeira pedra. Por que eles não atiraram? Porque eles lembraram que cada um deles tinha pecado. Cada um deles era falho e pecador. Aleluia, não tinha nenhum justo além de Jesus. E mesmo assim, Jesus sendo justo, ele não jogou a pedra naquela mulher. Porque ele não veio para acusar, ele veio para salvar. Aleluia. E Jesus, ele faz com que os seus acusadores se calem. Aleluia. Aí daqueles que levantam contra aquele escolhido do Senhor. Aleluia, o Senhor faz com que se calem. E aqueles acusadores jogaram as pedras no chão e foram embora. Porque eles viram que eles também eram pecadores. Que eles também tinham pecado. Que eles não eram, aleluia, justo de julgar aquela mulher. Jesus, ele a perdoou e disse, vá e não peques mais. Vai e não comete mais o mesmo erro. Aleluia, Jesus liberou perdão para aquela mulher. Pensa a felicidade daquela mulher de ser perdoada por Jesus. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso. Então é isso, irmão, que Jesus quer. Eu venho falar para você que está assistindo esse vídeo. Eu não sei se você está afastado da presença do Senhor. Aleluia, por vergonha, porque muitas pessoas têm vergonha. Aleluia, de voltar para a casa do Pai, para não ser condenada, para não ser julgada. Mas eu vou te dizer que Jesus, ele não te condena. Jesus, ele não te julga. Jesus, ele quer te perdoar. Lembra do filho pródigo que saiu da casa do pai, pegou a sua herança e foi embora? Chegando lá, ele quebrou a cara. Ele comeu até bolota de porco. E ele viu que a casa de seu pai era melhor, que lá ele tinha de tudo. E ele voltou e o pai estava esperando de braços abertos. Colocou o anel em seu dedo, calçou suas sandálias, deu novas roupas para ele. Ali fez uma festa.
para comemorar a sua chegada. Aleluia. E aquele pai esperou de braços abertos e ele se arrependeu, aquele filho se arrependeu, disse: Pai, eu pequei contra os céus e a ti também. Eu não sou digno, aleluia, de ser chamado filho. Olha, gente, essa parábola que Jesus conta é mostrando que, dependente de nós falhamos ou erramos, dependente de que nós saímos da presença dele, ele vai estar sempre de braços abertos esperando por nós. Ele deixa 99 ovelhas para buscar uma que está perdida. Nós sabemos que Jesus ele nos ama e nada nos separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem as potestades. Nada nos separará do amor de Cristo. Ei, Jesus te ama. Jesus ele quer que você volte para ele. Aleluia. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. O que importa é que Cristo pense de você. E ele não te julga, ele te perdoa. Não importa o que foi que você fez. Ele oferece o perdão. Jesus, ele é galardoador, ele perdoa. Basta você se arrepender e volta para Cristo. Não importa o que as pessoas vão dizer de você. Aleluia, amém? Eu sei que aquela mulher, ela foi acusada. Mas Jesus livrou aquela mulher da morte. Jesus, ele quer te livrar da morte eterna. Aleluia, ele te convida novamente para que você volte para os braços dele. Ele te espera, Jesus, ele te ama, Jesus, ele não te condena. Ele quer te perdoar. Você que se sente fraco, acha porque você caiu neste pecado, não tem mais força de voltar para Cristo. Ele te perdoa, ele te ama. Volta para Cristo enquanto é tempo. Amém? Aleluia, glória exaltada no nome do Senhor. Fica com essa palavra. Aleluia, assim eu agradeço. Em nome de Jesus.